conecte no Oriente e ele já vai estar com as curvaturas ali selecionadas. Agora eu tenho uma questão. Se por acaso você conectou o seu sweep e ele estiver invertido, eu fiz uma atualização que removi uma das secções, mas aqui no caso estaria invertido, né? Então, teoricamente teria que estar nesse sentido. Então a gente precisaria fazer o quê? Inverter o plano, né? Então para isso a gente vai inverter o plano direto aqui no target. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um rotate plane. Antes de entrar no target do Oriente, conecto nele e conecto lá. Deixa eu voltar aqui. Conectei no target aqui. Rotação 180 graus que eu preciso. Vou colocar aqui como 180 já. Enter shares, não tem problema. E antes disso eu preciso conectar um rad para ele transformar em radianos, ó. Agora sim ele está invertido de forma correta. Você pode até usar para fazer alguma transformação extra se for o caso, né? Então tem aqui mais um controle. E agora o próximo passo é a gente fazer as secções nessa superfície. Deixa eu desligar o preview desses pontos para não ficar no caminho. Desliguei todas as prévias, agora eu só tenho os controladores do Rhino. Posso até desligar esses pontos aqui. E aí agora eu só fico com as curves mesmo. Outra coisa que eu vou fazer aqui para ficar mais claro. Primeiro a gente consegue utilizar um B-Wrap aqui. Vou colocar um B-Wrap Plane para eu colocar essa superfície e conseguir trabalhar nela. Então vou colocar um B-Wrap aqui Plane. Digito aqui e coloco. Já posso indicar esse sweep aqui no B-Wrap. E vou criar aqui as seções, né? Então de fato, perpendicular frames dessa vez, né? Ele vai precisar de uma curvatura, vai ser nosso rail. Eu já consigo visualizar aqui. Uma coisa que nós podemos mudar aqui é o tamanho desse plane, né? Porque ele é infinito. E eu consigo alterar todos ao mesmo tempo. Vindo aqui em display, plane size, tá 80, vou colocar 60. Aí eu já consigo visualizar os planes. Se você quiser deixar maior, você pode fazer. E eles vão interferir em todos, né? Então, por exemplo, aqui nos points, eu tenho todos os meus planes ativos dessa forma e desse tamanho. Então, se você quiser colocar um valor diferente, colocar 80, por exemplo, né? Já fica viável dessa forma. Então, aqui eu tenho os planes, e aí ele tem aqui a opção de count. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 50. Isso vai depender, é claro, da sua medida e a quantidade de vezes que você vai dividir esse item, né? Então, se a tua chapa for mais grossa, se ela for mais fina, vai interferir no vão entre uma e outra. Então, você controla com esse count. Depois você pode organizar um painel aqui, onde esse count fica junto com as secções e o rail, e assim você não precisa voltar nos componentes novamente. Então, aqui eu vou conectar esse B-Wrap. Conectei, ó, ele já fez os cortes lá. Eu posso desligar esse sweep e posso desligar esses planes aqui, ó. Então automaticamente os planes já estão posicionados. Então agora, por exemplo, se eu alterar nessa área, por exemplo, ó, eu tenho resultado já na hora, que é bem interessante, né? Essa é uma das vantagens do Grasshopper para o Rhino. Então é legal se utilizar para isso, né? Ó. Vou colocar aqui mais algumas transformações. Ele faz uma transição ali. Eu poderia fazer uma leve transição para cá também, né? Então eu vou colocar aqui mais ou menos da forma que eu gostaria que o negócio acontecesse. Então aqui eu tenho o resultado desse B-Wrap. Ele fica diferente porque eu estava com a line ligada. Então seria interessante se eu invertesse os lados aqui, né? Então com as secções aqui, o que eu preciso fazer agora é a extrusão de fato dessas linhas, e a partir disso eu já vou ter parte do meu trabalho concluído. Só que a extrusão, novamente, ela precisa partir do centro, então seria metade da extrusão para um lado e metade para o outro, né? Então eu simplesmente inverteria a extrusão. Eu não posso simplesmente extrudar a partir do meio. O correto é fazer metade para cada lado para ficar equilibrado e mais fácil de controlar e menos chance de dar erro. Então o que nós precisamos fazer aqui é o seguinte: eu vou adicionar uma superfície,
conecto. Eu tenho ali já os meus planos. Posso desligar aqui as secções, tem a superfície. Nós precisamos fazer a extrusão no sentido correto. Então aqui no caso eu precisaria de um vetor Z, que é exatamente o contrário do XY. Então ligando aqui novamente, né, eu tenho X, eu tenho Y, e o Z seria o sentido da extrusão. Então o que eu posso fazer é colocar um vetor aqui adicional, automaticamente ele coloca um vetor a mais, esse vetor a mais é o Z. Então desligando aqui, eu posso fazer a extrusão. Então por exemplo aqui eu vou dar um extrude, ele pede a distância que vem aqui do vector. Mas o vector é um sentido, né? E eu preciso colocar a quantidade nesse sentido. Então eu vou colocar aqui o valor de 1. Então eu vou colocar aqui uma multiplicação, né? Um multiplication. Eu multiplico 1 pelo vetor. E aí eu vou ter o resultado da minha extrusão. Antes de eu testar, eu vou vou diminuir a quantidade aqui de repetições para não ficar tão lento na hora de processar. Encaixo o base e ele vai fazer a extrusão. Posso aproximar na extrusão e eu vou ver que ele vai estar... ele trabalha de forma diferente aqui, né? Porque os planos saem em grupos diferentes, 17 valores, e o vetor sai em outro aqui. Então eles não conversam entre eles, né? É como se a extrusão de todos tivessem partido de uma direção. Por esse motivo ele fica estranho. Então eu clicando com o direito do mouse em cima do vector, eu vou dar um graft. E aí ele vai simplificar a lista, ó, da mesma forma que a surface está posicionada. Então é importante colocar isso. Se for o caso, você pode até colocar um graft. Tira aqui o graft, por exemplo. Coloca nesse vetor e passa para o resultado novamente. Vai ser a mesma coisa. Só que nós precisamos que eu vá de um lado e de outro, né? Então antes de adicionar esse extrude, eu preciso na verdade fazer o seguinte: eu vou mover essa superfície aqui. Deixa eu desligar esse extrude. Então, primeiro eu vou mover a superfície e eu vou mover nesse eixo Z. Então eu vou mover nesse sentido. Então o que eu preciso fazer nessa situação? Se eu quero fazer uma extrusão de 1, deixa eu só aumentar o valor aqui para colocar 5, por exemplo. Então se o meu total vai ser 5, eu vou conectar aqui nesse motion vector, ó. Ele está movendo 5, só que eu preciso mover metade desse valor e extrudar a partir disso os totais 5. Então eu coloco uma função aqui que vai fazer isso. Eu vou colocar menos x dividido por 2. Então o que essa forma vai fazer? Se eu vou remover aqui, ele vai pegar esse resultado e vai mover somente metade. Esse valor eu conecto na extrusão desse novo plano. Então esse plano original eu não preciso, que ele é o centro, e é a partir desse que eu vou mover 5. Então eu vou conectar aqui já, ó, religo o meu extrude e ligo a prévia. Então aqui nós terminamos essa segunda parte do tutorial do banco paramétrico, e alguns ajustes eu vou trazer para os alunos da 3D-On. Então se você tiver interesse em aprender mais sobre o Grasshopper, conteúdos adicionais de uma forma mais linear do começo ao fim, inclusive do básico a exercícios mais intermediários, eu vou estar ensinando nesse novo módulo 3D-On no curso de Rhinoceros. Então para os alunos esse conteúdo vai estar disponível. Lembre de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo e comenta se você tiver alguma sugestão ou dica para o vídeo seguinte. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D-On.